Oi, gente, eu sou a Ariadne, sou professora de Sociologia. Hoje a gente vai para a nossa aula, com eixo temático de indivíduo, identidade, socialização e orientação sexual. Então, o tema da aula é sobre socialização e identidade, o papel das instituições sociais. Dentro desse tema, começa pelo processo de socialização. Então, os seres humanos, eles começam ao se desenvolver, eles começam a viver em grupo, ou seja, começam a se relacionar em sociedade, e isso os transforma em seres sociais. Então, ao longo do tempo, os seres humanos eles começaram a pensar sobre a necessidade de produzir bens coletivamente, por meio do trabalho, né? Então isso faz com que eles passem do ser orgânico para o ser social. Então a sociedade ela é constituída de relações sociais que compõem outras diversas relações sociais, até formar o que a gente chama de sociedade, essa imensa teia de relações sociais. Então a vida em sociedade ela implica numa relação entre a sociedade e o indivíduo. Então essa relação recíproca entre o indivíduo e a sociedade é chamada de socialização. Ou seja, a sociedade ela molda o indivíduo e o indivíduo molda a sociedade. Ou seja, os dois têm essa relação recíproca de troca. E o nome disso é socialização. Então o processo de socialização ele inicia-se com a família com as pessoas com quem o indivíduo tem o primeiro contato ao nascer. Então, quando ele nasce, ele entra em contato com a família e ele aprende diversas coisas, como comer, falar, usar o banheiro, como se vestir. Isso constitui todo o processo de socialização do indivíduo. Só que não é só a família que participa do processo de socialização, e sim toda a sociedade. Então, o papel das instituições sociais é fundamental na socialização dos seres humanos, né? Então, as instituições sociais como a escola, a família, o trabalho e outros diversos grupos no meio social do indivíduo. Então, viver em sociedade, ela implica numa socialização, em ver uma sociedade em que a diferenciação social, né, desigualdade social, implica num processo de socialização diferente para cada pessoa. Então, uma pessoa que ela nasce numa classe mais alta, uma pessoa que nasce num bairro rico, ela vai passar por um processo de socialização diferente de quem nasce numa classe mais baixa, ou seja, numa favela ou num bairro pobre. São processos de socialização diferentes. Isso quer dizer que a pessoa que nasceu num bairro rico, por exemplo, ela vai interiorizar coisas, aspectos, modos de pensar a vida e percepção do mundo diferente das pessoas que nasceram em uma classe menos abastada, né, numa classe mais pobre. Ou seja, uma pessoa, né, com mais oportunidades, ela vai enxergar o mundo de forma diferente do que uma pessoa com menos oportunidades. No entanto, mesmo que o meio social influencie o indivíduo e o indivíduo influencia o meio social, cada indivíduo ele possui a sua individualidade, ou seja, as características próprias do indivíduo que o fazem diferente dos outros indivíduos. Mas essas características elas são todas moldadas socialmente pelo processo de socialização. Dentro do processo de socialização nasce o conceito de identidade. Então, a identidade ela pressupõe uma prática social, ou seja, uma experiência de vida que pode produzir identidade em diversos grupos. Então, onde você vive, como você vive, ele vai moldar também não só a sua individualidade, mas também a sua identidade. Ela é um processo construído coletivamente. Então, a identidade ela está em constante transformação, ou seja, ela é transitória, então ela está sempre em mudança. A gente nunca vai ter a mesma identidade pro resto da vida, a gente sempre vai mudar ela, porque a gente vive uma sociedade que não é estática, ela é imutável, ela está em constante transformação. Então, consequentemente, os indivíduos dentro dessa sociedade serão também mudarão e se transformarão constantemente. Então, a identidade ela é moldada pelo ambiente social, justamente porque os indivíduos fazem parte desse ambiente social, do meio social. Então, a forma como os indivíduos influenciam e são influenciados pela sociedade não depende deles mesmos, ou seja, não é a gente que escolhe a nossa identidade, ela é moldada pelo meio social, a gente não tem o poder de escolher. Tem aspectos em que a gente pode escolher, mas tem aspectos que a gente não pode escolher.
e grande parte é os aspectos que a gente não escolhe, porque eles são moldados pela socialização, né? O processo de socialização, seja ele primário, né, dentro da família, e ele é exterior, né, quando é secundário, né, quando ele é fora da família, que é feito pelo ambiente onde o indivíduo frequenta. Então, dentro desse eixo também está as relações étnicas, raciais e de gênero e o papel das instituições sociais, né? Então, o conceito de raça e etnia. Então, na biologia já foi comprovado que não existe nenhuma subespécie humana, ou seja, não existem raças humanas. Então, esse conceito de que existe raça, ele só é utilizado para justificar o racismo, ou seja, falar que as populações, os povos, né, negros, indígenas ou as minorias, elas são inferior às populações brancas, às populações ocidentais. Então, o conceito de raça ele só é usado para justificar o racismo. Então, mesmo com essa comprovação de que não existe raça humana, ainda assim esse conceito é utilizado para discriminar as pessoas. Mas essa comprovação científica de que não existe raça, ela foi muito importante para o combate ao racismo, porque isso comprovou de que não existe justificativa para ser racista no mundo. Não existe justificativa porque não existe nenhuma raça e não existe nenhuma subespécie humana, ou seja, não existe superioridade nem inferioridade racial. Então isso é só utilizado para ser racista, né? O fato de que existe raça. Então, o conceito de etnia está relacionado com as minorias, ou seja, ele descreve um grupo que se autodefine e é definido pelos outros como diferente. E essa autoidentificação é coletiva, pois pressupõe uma história de vida em comum. Então, não é qualquer grupo de pessoas que é um grupo étnico, é um grupo que não é só composto por elementos culturais específicos, mas também essa diferenciação em relação à sociedade ocidental. Então, quando a gente fala de grupos étnicos enquanto minorias, significa que esses grupos eles possuem desvantagens sociais em relação aos outros grupos. Então, quando a gente fala de grupos étnicos, falando sobre as populações, os povos negros, né, os indígenas, quer dizer que eles possuem diferenciação, né, social, eles sofrem desigualdade social. Então, um exemplo de etnia são as populações indígenas, os negros, os imigrantes, como os bolivianos, paraguaios e pessoas do Oriente Médio. E até mesmo as pessoas da América do Sul, da América Latina inteira. Principalmente no Brasil, existe essa concepção de que o brasileiro não é latino. E isso seria usado para justificar o seu preconceito contra paraguaios, colombianos, enfim, contra esses povos, né, da América Latina. E eles também são grupos que sofrem desigualdades sociais, por isso são considerados grupos étnicos. Outro tema dentro desse conceito de socialização e identidade é o tema do gênero e da sexualidade. Então, o tema do gênero, ele fala que os papéis dos homens e das mulheres, do homem e da mulher, eles são impostos naturalmente, ou seja, eles não são naturais, mas eles são impostos como se eles fossem naturais. Mas, na verdade, eles são atribuídos socialmente, ou seja, homem e mulher são categorias construídas culturalmente e socialmente. Então, o gênero, ele é a forma como culturalmente uma sociedade ela define homem e mulher, ou seja, não existe de fato um homem ou uma mulher da forma como ele é, mas ele sim é socialmente construído. Então, mesmo que biologicamente os homens e as mulheres eles possuem bastante diferenças, os comportamentos que são esperados em cada um deles é socialmente atribuído. Então, nas sociedades ocidentais, por exemplo, o papel da mulher ele sempre fica segregado às atividades domésticas, enquanto o homem ele assume a vida pública, ou seja, usa as dimensões culturais da vida, né? Sempre a mulher fica em casa, na maternidade, cuidando das coisas, né? Enquanto o homem sai para trabalhar e fazer, né, a sua vida pública. Então, os estudos de gênero eles mostram como as masculinidades e as feminilidades esperadas em cada gênero eles são modos de construir diferenças sociais, ou seja, a diferença entre homem e mulher, elas são apenas construções a fim de tornar os dois diferentes, a fim de perpetuar a dominação do homem sobre a mulher na sociedade capitalista.
Então, na sociedade, para explicar isso, né, teóricas feministas, né, que estudavam esse tema, falam que nas sociedades originárias era o direito materno que prevalecia sobre o direito paterno. Com essa substituição, o homem apoderou-se da direção da casa e a mulher foi degradada e convertida apenas escrava doméstica do homem, em um simples instrumento de procriação. Ou seja, isso quer dizer que isso serve para explicar e para justificar, para explicar que não existe justificativa e nem comprovação científica de que o homem sempre foi melhor ou, enfim, superior à mulher. Existe comprovações científicas que foi ao longo do tempo, com a introdução da agricultura, com a introdução da noção de propriedade privada na família, que começou a ser a dominação do homem sobre a mulher. Enfim, outro tema dentro do gênero e sexualidade que os cientistas sociais estudam é o tema das relações de gênero, que é o da sexualidade, né? Então, os seres humanos, ao nascerem, eles nascem com o seu sexo biológico, ou seja, a sua genitália. Mas isso não significa que a orientação sexual do indivíduo ela seja imutável, ou seja, que sempre vai ser, os comportamentos esperados em determinado sexo vai ser sempre assim. Ou seja, a orientação sexual de uma pessoa, ela define por quem essa pessoa sente atração, seja sexual ou romântica. Então é isso que significa orientação sexual. Romântica ou emocional, né? Não necessariamente sexual, né? Atração. Então as orientações sexuais que existem é a heterossexualidade, que é representada por esse símbolo, que é quando uma pessoa sente atração pelo seu gênero oposto. A homossexualidade, que é representada por esses dois símbolos, né, do homem e da mulher, que é quando uma pessoa ela sente atração pelo mesmo gênero. A sexualidade, que é representada por esse símbolo, é quando uma pessoa não sente atração por ninguém, por nenhuma pessoa, por nenhum gênero. A bissexualidade é quando a pessoa ela sente atração pela pessoa, por todos os gêneros. Então, os bissexuais eles sentem atração por todos os gêneros. E a pansexualidade, que é representada por esse símbolo, que é quando a pessoa que é pansexual, ela sente atração pelas pessoas independente do seu gênero ou orientação sexual, né? Ou sexualidade. Então, as identidades de gênero que existem é o homem, que é representado por esse símbolo, a mulher, que não é esse símbolo, mas eu coloquei errado, seria um círculo com uma cruz em cima. O homem trans, que é representado por esse símbolo, a mulher trans, que também é representada por esse símbolo. Esse símbolo, na verdade, é o símbolo dos transgêneros, né? Então abarca a mulher e o homem trans. Os não binários, que é representado por esse gênero, né? Por esse símbolo. O gênero fluido, que é representado por esse símbolo também. E o bigênero, que é representado por esse símbolo também. Então, as pessoas não binárias, elas são pessoas que não se identificam com os padrões binários de homem e mulher, ou seja, é binário porque existem duas gêneros atribuídos socialmente que é tradicional, que é o homem e a mulher. As pessoas não binárias, elas não se identificam nem como homem nem como mulher, então elas não se identificam com nenhum desses dois, por isso que o nome é não binário. O gênero fluido também fica dentro do gênero não binário, né? O gênero binário ele abarca esses dois últimos, né? O gênero fluido é uma pessoa que ela hora se identifica por mulher, hora ela se identifica como homem, mas ela nunca se sente só homem ou só mulher. Sempre fica essa fluição, né, entre homem e mulher. E o bigênero é a pessoa que é representada por esse símbolo, né, é a pessoa que se identifica tanto como homem tanto como mulher. Então a disforia de gênero é uma condição que ela acontece com pessoas transexuais, que é quando a pessoa transexual ela não se sente confortável com o seu próprio corpo, ou seja, com a sua própria anatomia. Então, pessoas trans, né, pessoas transexuais, geralmente com disforia de gênero, elas vão recorrer provavelmente a uma cirurgia de troca de sexo, porque elas não se sentem confortáveis com o próprio sexo. Mas é importante evidenciar que nem todas as pessoas transexuais elas sentem disforia de gênero, ou seja, elas se sentem desconfortáveis com o seu corpo. Muitas pessoas transexuais, mesmo que elas se identifiquem com outro gênero, isso não significa que elas não se sintam confortáveis com o próprio corpo, mas ela não se identifica com o próprio gênero e não com o próprio corpo.
Enfim, outros conceitos dentro da temática, né, de sexualidade é o conceito de intersexo. Então, são as pessoas cujo sexo biológico eles não, e a anatomia sexual e reprodutiva não se encaixam perfeitamente nas definições tradicionais de sexo feminino e sexo masculino. Ou seja, são as pessoas que nascem com dois sistemas reprodutivos, que antes elas eram chamadas de pejorativamente de hermafroditas, ou seja, pessoas que nascem com, né, os dois sexos. E perissexos são as pessoas que não correspondem à intersexualidade, ou seja, são as pessoas que nascem com sexo biológico e esse sexo biológico eles corresponde perfeitamente às definições tradicionais de sexo feminino e sexo masculino, ou seja, as pessoas que nascem com sexo só, ou seja, o sistema reprodutivo é masculino ou feminino. Enfim, cisgênero é o termo usado para definir uma pessoa que se identifica com o gênero ao qual foi designado quando nasceu. Ou seja, eu nasci como mulher, enfim, eu nasci e fui designada como mulher e atualmente eu me identifico como mulher, então eu sou uma mulher cisgênero. E transgênero, que é o termo usado para definir uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi designado quando nasceu. Então, por exemplo, eu nasci e fui designada como mulher, mas atualmente eu não me identifico como uma mulher, eu me identifico como homem ou como gênero não binário. Então, nesse caso, eu seria uma pessoa transexual. Heteronormatividade. Então, quando há uma imposição da heterossexualidade dentro de um ambiente social, de um contexto social. Ou seja, todos os que não são héteros são discriminados. E a cisnormatividade, quando há a imposição da cisgeneridade dentro do contexto social em que vivemos. E dessa forma, todas as pessoas que não são cis, ou seja, as pessoas trans, elas são discriminadas. Agora, fazendo uma recapitulação, uma síntese do que a gente aprendeu hoje, o processo recíproco de troca entre o indivíduo e a sociedade é chamado de socialização. A identidade é a forma como cada indivíduo ou grupo social se diferencia e se identifica. As subespécies, ou raças humanas já foram desmentidas, mas ainda assim o termo é utilizado para justificar o racismo, ou seja, justificado é usado para justificar, né, o extermínio, a colonização de povos não ocidentais. Né? Etnia é um grupo que se autodefine e é definido por outros como diferente. Essa autoidentificação é coletiva, pois pressupõe uma história de vida em comum. Homem e mulher são gêneros culturalmente definidos, e a sociedade faz com que a mulher se submeta aos interesses dos homens. Existe uma grande diversidade de gêneros, sexualidades e identidades, que é o que a gente acabou de ver. Então, a aula é essa, foi um conteúdo que ele é um pouco mais rápido, mas na próxima aula a gente vai se estender melhor sobre esse tema. É isso.